Olá pessoal, chegamos na lição 17, que vai falar de triângulos e conceito de lugar geométrico. Acompanhem comigo então, lá na página 101. Você já parou para pensar por que os triângulos são utilizados em construções? Já percebeu para ver se você consegue identificar eles? O triângulo, pensando ali então na construção e na arquitetura, ela é uma estrutura rígida, então ele tem muita utilização porque ele passa mais segurança. Se você quiser testar, por exemplo, pega palitinho de sorvete e monta um quadrado, por exemplo, né? Põe uns alfinetinhos ali. Se você tentar empurrar ele, muito provavelmente ele vai virar um paralelogramo. Agora faça isso com um triângulo. Dificilmente você vai conseguir desmanchar ele, né? Porque ele é uma estrutura rígida. Então é muito comum ser utilizado ali, né? Ó, em pontes, armações de telhados, portões, torres, né? E aqui ele ilustra, né, um pouquinho para vocês como que é utilizado para sustentação. Telhados também, né? Enfim, às vezes a gente vê o portão que ele tem uma barra atravessada, é justamente para aparecer em algum momento nessa estrutura um triângulo. Ela é uma estrutura mais difícil de você mexer, né? Então, a chance de dar algum problema, a chance da estrutura desandar, ela é menor comparado se você usasse um outro formato. Então, o triângulo ele é bem importante. E pensando em triângulo, aquele polígono que tem 3 lados, que recebe várias classificações, a gente consegue também pensar em alguns conceitos, né? Eles vão aparecer aqui dentro dos triângulos, a gente vai relembrar rapidamente e depois, mais pra frente, a gente olha algumas questões para ver o que a gente pode usar. O que você precisa lembrar aqui, ó? Primeiro, ele te trouxe a ideia de mediatriz. O que é na prática essa mediatriz, né? Você vai achar ali um ponto que vai partir de um ponto meio, né? Ele chama ali de equidistante porque ele está na mesma distância quando a gente olha ali para os dois lados. Você vai traçar ali, então, a mediatriz do segmento. Você vai traçar formando ali um ângulo de 90 graus, por exemplo. E o encontro, né, dessas mediatrizes, porque um triângulo tem 3 lados e eu posso traçar a mediatriz em cada um dos lados. A gente vai chamar de circuncentro. Agora, se eu estiver falando de uma bissetriz, a bissetriz também ó, tem ideia de ângulo aqui, né? Mas agora, ao invés de você partir do ponto médio de um segmento, você está fazendo o quê? Você está dividindo um ângulo em 2 ângulos congruentes, né? Por isso que ele fala que ele vai pegar 2 lados ali de um ângulo. Então, ele vai encontrar todas essas bissetrizes no seu incentro. Então, são nomezinhos que vão aparecer ali em alguns outros momentos e é importante que vocês lembrem, tá? Seguindo aqui, então, no nosso material, a gente já vai para algumas questões, tá? Vamos começar aqui com a questão 1, para a gente verificar o que ele traz. Dados os 3 segmentos, só é possível construir um triângulo se a medida do lado maior for menor que a soma das medidas dos outros 2 lados. Nesse caso, usando barbante e varetas de madeira, tente construir triângulos com as medidas a seguir. Aqui você pode praticar o que ele está pedindo, né? Você vai pegar, vai tentar montar, mas a gente vai analisar aqui juntos agora apenas usando essa propriedade, ó. Dado 3 segmentos, só é possível construir quando o lado maior for o quê? Menor que a soma dos outros 2 lados. Confuso isso daqui? Vamos observar. Aqui no A, será que dá para montar um triângulo? Qual é o lado maior? O lado maior é esse que tem 20 centímetros. E ele está dizendo que tem que ser menor que a soma dos outros 2. Aqui eu tenho 18 centímetros. 20 é menor que 18? Não é, né? Então, se você tentar construir com essas medidas, você pode pegar ali o barbante, dá pra fazer com canudinho também, né? Ou varetinha de madeira. Se você for fazer isso daqui, não tem como fechar, você não vai unir. Então, dá para construir um triângulo com essas medidas? Não dá. Então, você já elimina essas alternativas. Agora, olha aqui no B. Ele, de novo, te deu um com 20 centímetros, mas olha os outros 2 lados aqui. 10 e 10. Ou seja, que dá igual. E ele falou se pode ser igual. Você vai testar e vai ver que não fecha. Por quê? Porque tem que ser menor. Menor não é igual. Certo? E olha o último caso agora, né? O maior lado tem 20 centímetros, os outros 2 juntos têm 25 centímetros, agora sim, né? O 20 é menor que o 25. Então, a única forma de eu construir um triângulo é se fizesse com as medidas da letra C. Ok?
Por quê? Porque precisa, é uma propriedade, você pode praticar, mas isso sempre vai acontecer. O maior lado sempre terá que ser menor que a soma dos outros dois. Então, a gente consegue verificar só observando essas informações, ok? Logo na sequência, na questão 2. No triângulo isósceles ABC, AS é a bissetriz relativa ao ângulo A e a medida do ângulo ASC igual a X é dada por... E ele quer que você descubra. Vamos por partes que a gente já aproveita para relembrar algumas questões aqui, tá? Primeira coisa, o que é um triângulo isósceles? Quando a gente estuda o triângulo, vocês viram que os triângulos poderiam ser classificados em relação aos ângulos ou em relação aos lados. Pensando nos lados, nós temos triângulos equiláteros, são 3 medidas iguais, os triângulos isósceles, que tem 2 lados congruentes com medidas iguais, ou escaleno, que é tudo diferente. Então, olhando para esse triângulo, se ele é isósceles, a gente poderia pensar com essa notação aqui que ele tem esses 2 lados com a mesma medida. Além disso, ele falou que AS, esse segmento que está aqui, é uma bissetriz relacionada a este ângulo. Esse símbolo aqui, quando ele pega a letra e põe, né, um chapéuzinho ali, um circunflexo em cima, ele está falando que está pegando o ângulo do vértice A. Então, é esse ângulo que ele está falando aqui. E se é uma bissetriz, eu não conheço o ângulo que está ali. Mas, vamos supor que todo esse ângulo aqui fosse 2y. Então, aqui é y e nesse pequenininho também seria, tá? Usei esse nome aqui só pra gente conversar. E aí, o que que vai acontecer? Outra propriedade que ele não fala aqui, mas você precisa saber, né? Ele quer descobrir o ângulo ASC, ele quer descobrir esse aqui, o x tá aqui. Mas como é que eu vou fazer isso? Falta tantas informações. Aqui, esses 2 ângulos que eu pintei em vermelho, eles têm que ter a mesma medida. Por quê? Porque um triângulo que tem 2 lados com a mesma medida tem 2 ângulos. E se eu falei que o A era 2y, o C vai ter que ser também 2y. Por que que eu usei o dobro aqui, tá? Você poderia chamar de y, para não ficar uma fração aqui dentro. E aí, o que que eu posso descobrir aqui, né? Tem várias propriedades para ser aplicadas. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Ok? E aqui eu posso dizer que esses ângulos aqui são suplementares. Então, aqui seria 180 menos x. E eu posso montar uma equação aqui, né? Eu posso olhar para todo ele, para descobrir o y. Eu posso olhar para cada um desses pequenos. Tem várias formas de eu trabalhar. Eu posso olhar para um pequeno, para um grandão. Eu acho que se a gente olhar para o triângulo ABC, fica um pouquinho mais fácil. Porque quando eu somar todos esses ângulos, 56 mais 2y mais 2y tem que dar 180 graus. É a propriedade, né? Então, 56 mais 4y é igual a 180. Manda lá para o outro lado. O 4y vai ser igual a 124. Então, aqui o y vai ser 124 divididos por 4, que vai dar 31. E agora eu consigo descobrir, então, o valor do x, né? Se aqui é 31... Aqui é o dobro, né? Porque é 2y. Aqui vai ser 62. 62 mais 31 já deu 93. Para 180, você vai fazer a diferença. Vai sobrar ali, vai faltar, no caso, né? 87. Alternativa correta, letra B. Mas essa é só uma das formas, né? Tem várias outras que você poderia ter chegado na mesma solução. Bom, pessoal, nós vamos encerrando por aqui e agora eu aguardo vocês na próxima lição.